Irachamacê, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sandiolen e esse é o Escalavelmente, onde nós conversamos, trocamos ideias sobre como você pode aumentar os resultados de pessoas através de uma escala de mentalidades, de mentes. E para poder ajudar, guiar todo esse processo aqui, temos nada mais, nada menos do que Bruno Meutech, o homem que manja tudo disso. Salve, salve, Sandiolen. E aí, Bruno? E aí, vamos nessa, né? Vamos nessa porque hoje vai ser Escalamentes. escalamente. Esse que é o grande negócio aqui. Uai. Por que não? Vamos. E o assunto de hoje é sobre liderança, sobre líderes. Eles nascem prontos? Do que se alimentam? Como surgem? Como nascem? Como que você pode fazer para aumentar o processo de liderança dentro das empresas? E esse é um assunto que vai longe, né? E eu tenho que dar uns recados importantes aqui, que é o seguinte: você que está assistindo, ouvindo a gente, saiba que nós estamos no YouTube, no Spotify, nos principais aí agregadores de podcast, e você pode nos ouvir e nos assistir em todas essas plataformas. E o importante é que para você ficar por dentro de tudo, você não perder a chance de se atualizar no que está acontecendo no mercado, vale muito a pena. Eu diria que é essencial você seguir esse podcast ou você ligar o sininho lá, tudo mais, tá? Para que todo episódio novo você receba um aviso e você fique por dentro de tudo aí. Por favor, né? Por favor, né? É. Por favor, é o mínimo, é o mínimo. Por gentileza. Se ajude a se ajudar. É isso. Ou nos Gostei, ajude a te isso. ajudar. Gostei. Isso. Boa, faz parte. Boa. Então vamos lá. Muito se fala sobre liderança, que é importante, que é uma coisa essencial, que as empresas precisam de bons líderes. Só que eu notei que, às vezes, as próprias empresas não sabem como que um líder surge. E aí fica até aquela pergunta, né? Como que você quer ter mais algo que você nem sabe como funciona direito? Então, a pergunta que eu quero trazer aqui para começar esse podcast, Bruno, é: como que um líder, ele começa, ele surge? A pessoa nasce líder, né? Ele já sai da barriga da mãe, tipo, vamos lá, bater meta? Ou é uma coisa que acontece e é formado ao longo da vida? Muito bom, Sandiolen. Vamos lá. Na forma geral, o líder é formado. Obviamente, você tem alguns que têm uma predisposição de ser líderes, né? Tá. Eu vejo várias crianças agora com o senhor Gustavo de 4 anos de idade. Eu vejo ele lidando com algumas crianças, ele fazendo as coisas, liderando. Tem dia, quinta-feira é o dia que ele é line leader. E pra ele é a maior O que é um honra. line leader? Ele é a pessoa que puxa A filhinha. a filhinha. Legal. E pra ele é a maior honra de ser, não, hoje eu sou o line leader. Tá. Então tem algumas pessoas que já nascem com uma predisposição. Mas não é a maior parte dos casos. Tá. E aí, o que geralmente as empresas fazem, Sam? Quem que se torna líder? Quem que se torna líder? Quem que se torna líder, Bruno? A pessoa que entrega mais. A pessoa Não como que... líder, mas que entrega mais resultado. Isso, o colaborador individual que excede as expectativas. Então, excede expectativa. O próximo passo de carreira dele é se tornar um líder. Quer dizer, botam ele na liderança por causa que é isso que contempla esse plano de carreira ali. Isso, na maioria das vezes. Tá. E aí as pessoas esquecem de perceber, ou não é que deixam, mas é que não tem talvez uma outra alternativa de desenvolvimento desse profissional, e que às vezes é um profissional que não tem tato nenhum com pessoas e não quer trabalhar com pessoas, não quer gerenciar pessoas e acaba caindo nessa cadeira. Uhum. E aí, muitas vezes, a empresa perde um bom profissional individual. E tem um líder merda, né? E não tem um líder. Foda. E aí... Já vi muito disso acontecer. Isso acontece muito, Sandiolen. Muito. Isso é muito complexo. Porque imagine, eu acho que o mais complexo não é a pessoa. Tá. Na minha percepção, qual que é o mais complexo?
o líder tem um impacto escalável. O líder, ele gera um impacto em muitas pessoas. Ah. Então, imagina o líder que não quer estar ali gerenciando pessoas. Quer dizer, ele vira uma maçã podre, às vezes, dentro do negócio, né? Vai lascar tudo. Então, eu costumo dizer, e eu gosto sempre de dizer, que a primeira passagem dessa liderança é a mais importante. Tem um livro que fala sobre as 6 passagens de liderança, que é o Pipeline de Liderança. Ele é bem legal. É um livro. Já é antigo, mas é bem atual. E que ele conta um pouquinho dos principais desafios de cada uma dessas passagens. E eu acho. E eu sempre digo que o sucesso de um líder, seja ele CEO, presidente, diretor, o sucesso desse profissional é o reflexo de uma primeira passagem bem feita. A Interessante. primeira passagem é a mais importante. Quer dizer, então deixa eu ver se eu entendi aqui. Você está me dizendo então que a liderança é igual construir uma casa. Se eu quiser construir uma casa bem resistente, forte, aqui a gente mora nos Estados Unidos, Isso. na Flórida, que aqui é lugar de tornado, né? Sim. Furacão. E a casa forte é aquela que tem uma boa base, uma boa estrutura. E a base e estrutura é a primeira coisa a ser construída. É isso. Para o líder é a mesma coisa, um bom líder lá na frente, ele teve um bom começo, um bom treinamento inicial. Isso. Teve um bom treinamento e ele quis fazer aquilo. Tá. A gente tem um cliente na área de tecnologia e que eles fazem um projeto muito legal para essa primeira gestão. O que eles fazem? A gente faz um treinamento mostrando quais são os principais desafios Tá. de uma gestão de pessoas. E aí, quem que participa não são os líderes já, são pessoas que estão mapeadas, que têm boas entregas e que estão mapeadas para poder assumir um cargo de liderança. E ao longo deste projeto, elas vão decidir se elas querem ou não ser líder de pessoas. Que legal. Aí a gente tem vários cases que a gente conta da própria empresa, de outras empresas, dos principais desafios e das coisas legais que acontecem. E aí, ao longo dessa, não é uma formação de liderança. É o primeiro contato que essa pessoa vai ter com o que é ser líder. Tá. E é muito legal, esse é um projeto muito legal, porque a pessoa pode, no final do projeto, falar, não tenho vontade nenhuma de Entendi. liderar pessoas. Legal, hein? Então O dá. que é ótimo, né? O que é ótimo. E aí tem a carreira que a gente chama carreira em Y. Que a pessoa sobe, sobe, sobe. E aí ela tem 2 caminhos. Um é ser líder de pessoas. E outro se tornar especialista e líder de projetos, por exemplo. Uhum. Só que aí essa pessoa ela continua na carreira dela ali. E vai elevando a sua posição. Mas ela não tem subordinados diretos. Entendi. Ela não tem uma hierarquia. Ela não tem que lidar e gerenciar pessoas. Entendi. Entendeu? Então, esse projeto é um projeto muito legal que a gente faz em algumas empresas. Mas nessa empresa é muito legal porque é uma empresa de tecnologia. E Aí você pega a molecada toda ali. E aí é muito. E é legal você perceber que no final tem gente que fala: não quero isso pra mim. Não É quero. legal porque é uma iniciação nesse assunto. Isso. E que normalmente, às vezes, a pessoa só teria se ela tivesse já jogando o jogo de liderar. E aí ela vai descobrir que não gosta, tem que voltar. Isso. Então a empresa deixa de perder tempo e dinheiro. Isso. Pô, legal É isso. isso. É uma ação interessante. E pra quem vai, Sam, pra quem quer ir, vamos dizer as pessoas que não têm essa oportunidade de fazer essa formação, esse passo inicial. Que o próximo passo é só liderança de pessoas. Uhum. Pô, essa etapa, essa primeira etapa é a mais difícil. É a pessoa entender que mudou de natureza. Ela muda de natureza completamente. Tá. E eu acho que Interessante. é o principal ponto. Antes eu precisava só me preocupar comigo, com a minha entrega. Agora eu preciso me preocupar com a entrega De outras pessoas. de outras pessoas.
determinação e a divisão do seu tempo é completamente diferente. Interessante, né? E é muito doido, porque aí você começa aquelas coisas que você praticava, sabe? Aquele dia, pô, acordei um dia, não tô muito bem. Tem aquele dia que você não tá tão produtivo. Acontece com todo mundo. Tem o dia que você não tá 100%. E aí você começa a perceber isso nas pessoas. E aí você começa a falar, nossa, Como eu pude durante que, tanto tempo. que bosta, onde eu fui me meter, né? Gerenciar a gente. Mas é isso. E aí, de novo, as próximas etapas vão depender exclusivamente de como você passar por essa primeira, que é a parte mais difícil. É você aprender a organizar seu tempo para gerenciar pessoas. E onde você acha que as empresas erram muito, assim, nessa coisa de formar líderes? Além de querer promover bons operacionais, além de não dar essa primeira base, até porque às vezes a pessoa tá pegando um profissional que já veio pronto com alguma bagagem, né? Onde que você acha que as empresas elas costumam acabar errando ou não acertando, não dando o que é importante para o resultado acontecer? Ou seja, eu acho que tem um ponto que é, e que eu costumo dizer que é contexto versus controle. Tá? São modelos de gestão diferentes. O que a maioria das empresas ensinam? A maioria das empresas ensina os líderes a controlar A equipe. as pessoas. É. E você sabe o que você tá falando, eu acho engraçado. Eu lembro que eu tinha um aplicativo na minha empresa. Eu cheguei a ter 60 funcionários dentro do meu escritório. Que é bastante para área de Sim. desenvolvimento humano. E aí chegou uma hora que tava tanta gente. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu instalei um programa que eu conseguia saber o que cada um tava fazendo em tempo real. Era muito bom, era um dashboard gigante. E aí eu comecei a usar aquilo, mas era muito idiota. Porque, sei lá, eu tinha 10 pessoas em vendas. Aí tinham lá 10 pessoas em vendas. O que eles estão fazendo? Vendendo. Eu falei, puta, me conta uma coisa que eu não sei, pô. E era controle, 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 controle. E não necessariamente isso dava resultado. É isso. Então, a estrutura das empresas tá muito focada em controle. Uhum, E o mundo que a gente tá vivendo tá muito mais fora do controle. tá. Não é que a gente não tem que ter processo e indicador. A gente tem que ter processo e indicador. Mas já era aquela coisa disso daí que você fazia. De ter um painel que você consegue saber o que as pessoas estão fazendo. Tem hoje em dia, mesmo no modelo híbrido, tem empresas que passaram para o modelo remoto 100%. A gente foi uma delas, a gente tinha um escritório em São Paulo e aí veio a pandemia, a gente passou pelo processo 100% remoto. Agora a gente tem gente no mundo inteiro Sem gastar nada de aluguel. sem gastar nada de aluguel, só aluguel das nuvens e tudo mais, e dos sistemas. Mas muda a perspectiva. Só que imagina, o que as pessoas sentiram durante a pandemia? Excesso de reunião, não sei o que, a pessoa quer saber se você tá uma se você tá online. E que tudo Cara, tem isso é o empresa quê? que o funcionário tem que trabalhar com a webcam ligada. Mas isso é o quê? É uma tara por controle, velho. Control freak. Pelo amor de Deus. Que na minha cabeça não faz sentido, mas é falha da gestão. É falha na formação da gestão. É você não formar líderes para o contexto, para trabalhar por projeto, para utilizar a tecnologia como uma aliada. Uhum. Pra, né, e aí tem esses pontos, para dar feedback, para empatia, né, gerar comunicação, que são os pontos que são necessários para o líder atualmente. Não é mais ficar controlando, não é mais ficar Interessante. sabendo o que a pessoa... É o modelo industrial que a gente tá acostumado. Uma pessoa Pior, né, produz... Eu trabalhei em fábrica. Se eu quisesse ir no banheiro, eu tinha que levantar a mão, aí vinha um cara, o que você quer? Não, querendo ir no banheiro, só um pouco. Aí vinha o supervisor, trocava de lugar comigo, ia no banheiro, era cronometrado. Eu Era trabalhei isso. no telemarketing também, Putz, era, olha aí, ó. era assim também. Caraca, Tinha pausa lá e você não podia ficar saindo. foda. Mas é isso, é absurdo no modelo atual. Tá bom, tem negócios e negócios. Vamos lá. Tem coisas que precisam desse controle. Exato, tem negócios e negócios. Mas de uma forma geral, você
transformar. E aí pensa o seguinte, Sam, a pessoa que tá lá, que ela entregou muito bem até então, e ela se tornou líder. Qual que é o desafio dessa pessoa? E por que que ela quer controlar? Ela quer controlar porque ela quer se certificar que a entrega vai ser tão boa quanto era a dela Entendi. enquanto colaborador individual. Entendeu? É Tá. por isso que as pessoas querem controlar. Que ela quer se certificar que a entrega vai ser tão boa. Então tem uma intenção positiva, né? A intenção é positiva, mas é a prática. Que não é a mais eficiente, Exato. né? Provavelmente. Exatamente. Então, essa questão de controle, a pessoa do lado de lá, ela fala, meu, e agora? E aí, essa é a passagem mais difícil. É ela entender que o resultado dela vai ser o resultado Do todo. do todo. E que vai ser diferente do que ela fazia. Não vai ser exatamente igual ao que ela fazia. Não é melhor e nem pior. Uhum. Tá entregando, entendeu? O resultado. Ah, não, tem que ser. Tem gente que tem um valor de excelência. A pessoa vem aí e fala pra você, faz essa apresentação aqui. Aí, beleza, isso acontece com a gente com cliente, tá, Sam? Tem Como que é? cliente que valida as vírgulas do slide, pra você ter ideia. Ah, é? Ah, não É. gostei. O slide tá com a vírgula faltando. Isso. E que a cada módulo, a gente tem que validar a vírgula do slide. É controle excessivo. É o que você... É control freak. Famoso micromanagement. É, Eu tinha um chefe que ele fazia isso comigo. A Exatamente. cor, não sei o que lá, tava errada. Eu falei, putz, vamos lá arrumar. é isso. Não rende, né, o trabalho, Não geralmente. rende. E, de novo, Sam, essa é a passagem mais importante. Se você aprende ou se você não tem um RH que te suporte neste processo de te treinar, de te desenvolver, né, de te dar ferramentas para você mudar essa forma de gestão, isso reflete em tudo, todo o resto. Aí vai ser um supervisor assim, vai se tornar um coordenador assim, Uhum. vai se tornar um gerente assim, vai se tornar, entendeu? Tá. E é completamente contra tudo que a gente ouviu, inclusive nos episódios que a gente veio falando aqui. Verdade. Sobre menos hierarquia, sobre o modelo ágil, sobre a economia gig, sobre tudo que a gente já falou. É completamente diferente. Tá. Mas que na prática, no dia a dia, no frigir dos ovos, é assim que acontece. E o líder que é o responsável por escalar. É ele que é o responsável, é o líder que é o responsável por fazer as coisas acontecerem em escala. Tá. Não é o RH. Interessante. O RH vai dar suporte para ele conseguir fazer as coisas de uma forma diferente. Mas não é... O RH não muda. Imagina uma empresa com 10 mil colaboradores. Não Como dá que o pra RH falar vai com todo fazer, mundo. né? Não, é impossível. Só tem que ter 50 milhões de pessoas no RH pra trabalhar com todo mundo. Sim, fato. Pô, interessante. Legal, e aí veio esse líder com um monte de problemas lá na base dele de liderança. Dá pra arrumar isso, Bruno? Dá pra arrumar, vai dar um pouco mais de trabalho. Eu acho que o ponto 1 é tentar fazer esse processo antes dele se tornar líder. Mas fez, não tinha jeito. Era isso aí, esse era o próximo passo de carreira. Dá pra fazer? Dá, mas a gente tem que entender, e aí entra o processo de hierarquias. Tá. O que a gente tá falando de um líder inicial? O que o líder acima desse líder inicial tá cobrando dele? Porque ele já poderia ser o exemplo, né? E o que o líder desse líder tá cobrando dele? Se a gente tá cobrando só resultado e não liderança, aí tá o desafio. Então, como estrutura de empresa, quando eu vou lá na minha avaliação, eu tô avaliando o líder pelo comportamento de liderança? Ou eu tô só avaliando a entrega do departamento? Tá, e a nova tendência agora é pela entrega. Pela entrega, mas eu preciso, obviamente,
avaliar o líder pelas habilidades de liderança. Quantos feedbacks essa pessoa deu? Ah, deu feedback uma vez só no ano. Entendi. Não faz sentido. Não tá fazendo o trabalho de liderança, Tá. que é gerenciar pessoas. Qual é o plano de desenvolvimento de cada colaborador? Tá fazendo o trabalho de liderança? Só que isso entra uma escala de hierarquia. Se o líder que tá acima tá cobrando o de baixo só pela entrega, por isso que a primeira passagem é mais importante. Porque se o Faz cara tá sentido. lá como gerente ou diretor, tá cobrando só entrega, é que ele não entendeu nada na primeira passagem. Entendeu? Então, primeira passagem tem a ver também com o topo da cadeia de controle, tá? O que ela tá fazendo para liderar, É isso. tá? Então, a pessoa que é diretor hoje, CEO, Uhum. já foi um líder inicial uma vez. Tá. Já passou por essa. E aí passou por essa, aí Legal isso. entregou, só cobrou da turma só resultado, só resultado, só resultado, independente de qualquer coisa. Sabe a metáfora que eu pensei? É tipo telefone sem fio. É isso aí. Aí entregou, beleza. Entregou muito bem individualmente. Aí foi como líder, primeira liderança, tirou a casca da galera, independente de como, entregou resultado. Pô, entregou super resultado. Aí foi pra próxima. E ele achou que era assim que funcionava a liderança. Entregou, né? Funcionou. É. Só que aí o tempo mudou. Entendeu? E só que esse é o padrão dessa pessoa. Ele acha que se ele só controlar, que é só controle, que é isso que vai resolver. E não. Porque agora as pessoas não querem apenas isso. E aí que a gente fala dessa gestão diferente de controle versus contexto. Eu tenho que dar muito mais contexto. Uhum. Eu tenho que falar sobre o propósito da empresa. Por que as pessoas acordam? Né? Por que só pra pagar a conta? Não pode ser. Uhum. Eu faço essa pergunta, né? Por que você acorda de manhã? Só pra pagar a conta? Não pode ser. O que você tá fazendo? Qual que é o propósito da sua empresa? Qual que é o propósito da sua área? Depois, eu tenho que aprender a ter empatia, feedback, dar feedback com as pessoas. Preciso executar de uma forma ágil. Eu preciso usar a tecnologia, e eu preciso controlar os meus indicadores, eles têm que ser, e eu gosto de dizer, indicadores, os nossos indicadores são do quê? De performance ou de esforço? Interessante, boa pergunta essa. É. Performance ou esforço? Então, a maioria das pessoas estão controlando o quê? O esforço e não a performance. E Entendeu? o que traz o resultado é a performance, não o esforço. É isso. Então, vou dar um exemplo básico. Área de vendas. Qual que é a performance da área de vendas? É venda, taxa de conversão é um indicador de performance, o faturamento ali final. E qual que é o esforço? Quantidade de reuniões, quantidade de ligações ou e-mails, tanana. Aí o que o líder tá fazendo? Ele só trabalha no esforço. E a performance, ele tá com medo da performance não Engraçado isso. acontecer. É, faz sentido. E ele tá aqui, ó, tá enchendo a paciência das pessoas. E as pessoas não têm, de repente, nem espaço pra sugerir uma coisa diferente. Que às vezes vai gerar uma performance até melhor. O líder tá tão concentrado na quantidade de coisas que a pessoa precisa fazer e que a pessoa não tem espaço pra sugerir uma coisa diferente. E que vai gerar, de repente, uma performance igual ou melhor com menos esforço. E muito louco, isso tem a ver um pouco com justiça, talvez, dentro da cabeça das pessoas, né? É Esses dias complexo. um amigo que mora aqui nos Estados Unidos, o triturador dele parou de funcionar. Aí ele ligou pra um cara que ele conhecia, que já era também um amigo dele. Ele falou assim, pô, parou de funcionar. Ele falou, não, eu vou passar aí, eu vou te ajudar. Aí o cara chegou, passou, aí conversou com ele, perguntou o que estava acontecendo, ele explicou. Aí ele foi, soltou uma água e tal. Aí ele foi, apertou um botãozinho embaixo do triturador e ele voltou a funcionar. Aí o dono da casa falou assim, porra, mas se era só apertar o botão, por que você não me falou pelo telefone, eu fazia? Ele falou, não, se eu fizesse isso, você não ia dar o valor que vale isso. Então eu tive que pôr um pouco de esforço para você ver
que o negócio voltou a funcionar. E é a mesma coisa. Se parece muito fácil, o outro não se esforça muito, mas entrega resultado, as pessoas não valorizam. Elas querem que o outro sofra um pouco, dê um pouquinho de trabalho. É clássica essa, sabe? É. Então, tem a ver com É isso. o famoso querer clone, né? Eu sempre digo, o querer Nossa, clone. se eu tivesse 10 igual eu, imagina. Quem que é o clone? O clone é a pessoa que não dá trabalho. É. Quem que é o clone? O clone é aquela pessoa que você olha e fala, nossa, só pelo olhar já me conhece. Uhum. Por isso que o povo bota os parentes pra trabalhar e dá merda. Só pelo olhar já me conhece. Isso é o clone. Só que o clone não te desenvolve. O clone te dá menos trabalho, mas ele não te desenvolve. O clone vai Dá menos fazer. resultado, às vezes, né? O clone vai fazer o que você manda fazer e pronto, acabou. A pessoa que pensa diferente é que vai trazer, de repente, um aumento significativo de Uhum. resultado. É. É a pessoa que às vezes te dá mais trabalho. Né? A pessoa que. Puxa, essa pessoa que eu tenho que desenhar na hora do feedback. Sim, Interessante. mas a nossa tendência, principalmente nessa passagem inicial, é querer clone. Que a gente tá defendendo a nossa. A gente tá defendendo nosso nome que a gente construiu como colaborador individual. Então eu quero pessoas que entreguem igual eu entregava para garantir esse resultado. Uhum. E eu não abro espaço para aprender coisa nova. E isso gera Então, a gente tá falando disso, Sam, mas a gente tá falando. E qual é sempre o paralelo que eu costumo fazer? Você falou da nova geração, do novo momento que a gente tá vivendo. Como isso, a gente já falou em vários episódios sobre isso, esse novo momento. Como a gente tá formando os líderes, os primeiros líderes agora, vai fazer muita diferença como eles vão gerenciar essa nova geração que tá entrando aqui. Então, eles vão ser o responsável por gerenciar essa geração. E se eu tô ensinando ou fazendo práticas do passado, oriundas de diretor, antigamente, não vai dar certo. É, fato. Vai chegar um momento que vai dar pau. A gente tem alguns clientes, e um dos clientes que é interessante, a gente fez o trabalho de liderança. É uma indústria, a gente fez um trabalho de liderança com todos os departamentos, líderes de todos os departamentos, de supervisor a gerentes. E aí, engraçado que o pessoal falava, nossa, é muito nítido as pessoas que estão implementando e estão trazendo esses novos conceitos para o seu dia a dia, Uhum. quais são os resultados. E a área era uma área de manutenção que não estava implementando. E essa área de manutenção era a área que estava com mais problema na pesquisa de engajamento, foi a que deu o resultado mais... Pesquisa de clima, não de engajamento. De clima foi a que deu o resultado mais baixo. Porque estavam praticando práticas de gestão do passado. Então, isso vai acontecer. Interessante, né? Se você... Vai chegar um momento que... Esse é o indicador. Como que eu sei? Você vai saber. Então, era muito nítido a diferença de como esses líderes estavam gerenciando essa nova geração nas áreas que estavam aplicando e as áreas que não estavam aplicando. E aí você nitidamente vê que vai dar ruim. E é legal que dá pra mensurar, né? Do jeito Sim. que ficou aí bem claro, né? Você vê, você transforma em número. Isso. Opa, pera um pouquinho, tem um erro aqui, dá pra mudar. Por isso que é importante olhar o resultado no final das contas. Né? Exato. É a performance e não o esforço. Se a performance não tá acontecendo, é sinal que o esforço não tá acontecendo. E aí eu vou observar. Mas se a performance tá acontecendo, o esforço ele pode ser melhorado. Então, só que eu preciso treinar a cabeça do líder. Então, tem um papel fundamental de responsabilidade do RH aqui, Sam, para formar essa nova geração de liderança. Porque essa nova geração de liderança é que vai lidar com essa nova geração. Né? São os supervisores, os Faz coordenadores, sentido. que é que vai receber essa galera. Não é o diretor lá. O diretor, a diretora que tá lá, tem uma cadeia hierárquica. Apesar de não gostar muito de hierarquia, a gente já falou sobre holocracia em outras. Uhum. A gente entende que isso não vai
provavelmente acontecer em todas as empresas brasileiras e tudo mais. Nem todos os modelos de negócio. Então, as empresas que ainda necessitam de hierarquia, esses novos colaboradores não vão trabalhar direto com os diretores. É, Eles vão trabalhar com essa primeira nível de gestão aqui, ó. tá. E é esse primeiro nível de gestão, por isso que ele é o mais importante, é por isso que a gente tá dedicando um episódio para falar dele. Muito bom. Brunão, e se as empresas quiserem saber mais sobre isso, contratar um processo para desenvolver essa liderança, essa primeira liderança dentro das empresas, como que o Meutech pode ajudar nisso? Boa. Só o meutech.com tem lá o que a gente faz, os nossos serviços. E rede social, só digitar o Meutech. Depois, na descrição do vídeo aqui, fica o nosso e-mail, contato@meutech.com.br, e as pessoas podem acessar, certo? E entrar em contato pra gente solucionar esses desafios. Muito bom, muito bom. Bruno, obrigado por tudo Eu isso. que Foi agradeço. foda hoje. Tamo junto aqui. Um grande abraço e tchau, gente. Valeu. Valeu!